Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. A obesidade no Brasil e também em Minas Gerais já se tornou uma questão de saúde pública. Segundo dados do Ministério da Saúde, 3 em cada 10 adultos mineiros têm obesidade. O aumento do número de pessoas com obesidade no estado foi de 200 mil em 2 anos, de acordo com a mesma pesquisa. No panorama de hoje, nós vamos entender o que é possível fazer para enfrentar esse problema. Quais as maneiras de se prevenir e de se tratar a obesidade e a importância de uma atenção multidisciplinar ao assunto. Então não saia daí, o panorama está só começando. Em nosso estúdio, o endocrinologista Paulo Augusto Miranda, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Paulo, muitíssimo obrigado pela sua presença. Um prazer estar aqui no Panorama, Fernando, com você e com todos que estão nos acompanhando. Obrigado a você, Paulo. Paulo, a gente mostrou logo no início agora um aumento grande do número de pessoas com obesidade, principalmente em Minas, e também no Brasil. Esse ritmo maior do aumento de pessoas com obesidade é algo preocupante ou é algo que já vem aí ao longo do tempo e já, vamos dizer assim, vocês médicos que tratam do assunto, têm essa situação sob controle? É muito importante, Fernando. Então, a obesidade tem se tornado no mundo um dos principais fatores de risco de desenvolvimento de outras doenças, diabetes, hipertensão, a apneia do sono, entre outras, que são frequentes em pessoas com obesidade. E isso é um movimento observado em todo o mundo. Todo mundo de maneira similar ou há diferenças de acordo com países ou regiões? Há diferenças muito importantes ao longo do mundo, em todo o mundo. Ao redor do mundo. Exatamente. Assim. Nós temos o seguinte, Então o Atlas da Obesidade demonstrou realmente que a obesidade no mundo aumenta gradativamente. Quando a gente pega alguns países como, por exemplo, Estados Unidos e México, nós temos números que são estarrecedores, chegando a perto da metade da população adulta com obesidade, 41% nos Estados Unidos. No Brasil, o Vigitel vem demonstrando que sobrepeso e obesidade, desde 2006, quando essa pesquisa foi iniciada, ela aumenta gradativamente, ou no máximo estabiliza durante um período e depois sobe um pouquinho. Esses números aumentaram com a pandemia. A gente sabe que o ficar em casa modificou muito dos hábitos das pessoas e houve um aumento do número de pessoas com obesidade nesse período. Então, este movimento ele é gradativo e ele é preocupante, porque os custos associados à saúde, por conta de comorbidades associadas à obesidade, vão aumentar. E não só os custos de saúde diretos, mas também custos econômicos associados a outras questões sociais que envolvem pessoas com obesidade. Então, isso vem aumentando bastante. Isso foi mostrado no Atlas da Obesidade, fazendo com que se torne mais emergente a tomada de decisões e ações, tanto para que a gente consiga reverter essa curva progressiva de novos casos, como também ofereça tratamentos efetivos para aquelas pessoas que já estão com diagnóstico atualmente. Pois é, essa é exatamente a questão. O que fazer para frear esse ritmo de crescimento? Tem a ver mais com o comportamento individual, por exemplo, de cada pessoa, ou é uma solução mais coletiva que requer políticas públicas, que requer, vamos dizer assim, uma atenção maior das autoridades como um todo? É muito interessante, Fernando? Porque quando a gente separa aquilo que é dado científico, aquilo que vem da academia, com muitas vezes o que a gente vê na mídia social, é discrepante. Na mídia social, na internet, muitas vezes a obesidade é tratada como o resultado de escolhas. Ou seja, é o comportamento quem determina. Portanto, seria individual. Um problema do indivíduo e o indivíduo tem que resolver aquilo. Mas quando a gente analisa populacionalmente, uma situação que vem aumentando gradativamente, mais os dados outros, como por exemplo, o determinante de peso de uma pessoa é feito praticamente genético em mais de 50%. Ou seja, 50% do
peso nosso, né, daquele peso que estamos hoje, é mais determinado pela genética. O resto é sobre outros aspectos. Então, a gente deve entender a obesidade como uma doença multifatorial, complexa, progressiva, crônica. Né? E isso não é fruto de escolhas. Existem vários fatores, desde onde a pessoa está inserida, o ambiente urbano ou rural, né? Os serviços que ela tem à disposição, tá? A estrutura urbana que permite ou não o deslocamento ativo, como também ações de disponibilidade de alimentos, além de aspectos genéticos populacionais. Então, são muitos fatores coisa, né? Para que a gente simplifique isso numa doença de escolha individual. Pois é. Agora, justamente por causa dessa complexidade, o nosso sistema único de saúde, o sistema que está mais próximo da população, dá conta de, vamos dizer assim, absorver esse volume que vem aumentando cada vez mais e dá conta de dar, entre aspas, alguma solução, algum tipo de tratamento para isso? Como é que a gente vai fazer? Porque senão daqui a pouco, vamos dizer assim, a situação pode se agravar e vem se agravando ao longo do tempo. Nós temos lacunas importantes ainda no nosso sistema público quando se trata da atenção à pessoa com obesidade. Né? Então, desde a abordagem do tema. Então, a cada visita, né, de uma pessoa que tem um problema de saúde, né, a uma unidade de saúde, é uma oportunidade para que ela seja orientada da necessidade do tratamento. E essas oportunidades são sistematicamente perdidas. Né? E quando a pessoa procura o tratamento para aquela condição, quando ela se identifica com obesidade e fala, eu preciso de ajuda para mudar, muitas vezes ela não é adequadamente acolhida. E a gente tem lacunas importantes. A gente tem hoje, nos programas de atenção à saúde da família, na atenção primária, a gente tem equipe multidisciplinar, né? Em algumas cidades nós vamos ter lá um aparato, né, da academia da cidade, o que eventualmente ajuda a mudança de hábitos de vida, a orientação alimentar, as mudanças de hábitos, né, que vão trazer benefício para aquelas pessoas, mas muitas vezes também a pessoa não encontra esse aparato plenamente funcionante e nem sempre também encontra uma equipe plenamente treinada que atua de forma concatenada. Quando a gente pega já a obesidade grave, né, o SUS oferece o tratamento cirúrgico para a obesidade. Que é a cirurgia bariátrica. Que é a cirurgia bariátrica. Né? Tem todo um protocolo organizado com participação das sociedades científicas, muito bem desenhado pelo Sistema Público de Saúde, mas a limitação, né, da capacidade de acolhimento desses pacientes nos centros de referência ainda é um fator limitante, né? Fazendo com que filas para a realização da cirurgia demorem anos, né? E ainda mais as dificuldades de acompanhamento posterior, por falta, por exemplo, né, de medicamentos que as pessoas precisam. Então, uma pessoa que foi submetida à cirurgia bariátrica, ela precisa de suplementação com complexos vitamínicos por conta da diminuição da absorção. E o SUS não oferece. No meio desse caminho, atenção primária, mudança de hábitos de vida, atenção terciária, cirurgia bariátrica, teríamos a necessidade de incorporar medicamentos que comprovadamente têm segurança e eficácia para o tratamento da obesidade. E o SUS não disponibiliza nenhum. Né? Estamos perdendo oportunidades de revisar o PCDT, de discutir sobre acesso e sobre custo, né, de maneira mais clara, mais objetiva ao longo desse tempo. E, infelizmente, não temos oferecido todos os tratamentos que estão disponíveis hoje para a maior parte da nossa população. Ou seja, a situação está um pouco complicada em relação a isso, né? Você falou em que a questão vamos dizer, do atendimento multidisciplinar. Quais seriam os profissionais envolvidos nisso? Qual seria, vamos dizer assim, uma sequência ideal, um atendimento ideal que poderia ser dado ao paciente que tem obesidade? A necessidade ela é muito individualizada, né? Mas
A equipe deve ser composta, né, por um médico treinado para o atendimento da obesidade, e aí não há uma necessidade específica de ser um especialista em endocrinologia e metabologia, mas que receba treinamento adequado para compreender, né, a multifatoriedade e a complexidade do que é o tratamento de uma pessoa com obesidade, né, mais uma atenção farmacológica adequada, nutrição, fisioterapia e educador físico para que tenha-se uma orientação da atividade física adequadamente, psicólogo ou psiquiatria, dependendo das condições que estão associadas, e o paciente ele pode ou não precisar de todos esses, todos esses profissionais, né? Não há uma receita de bolo, Sim. né, quando se determina esta questão. Isso deve ser identificado pela equipe para que a abordagem seja individualizada e ofertado aquele serviço e aquele acompanhamento de acordo com a necessidade individual da pessoa. Ou seja, infelizmente, para a nossa realidade brasileira e mineira aqui do nosso estado, é uma situação difícil, né? Quer dizer, vamos dizer assim, conseguir com que esse atendimento seja estendido para uma grande parte da população é um desafio muito grande, né? É um desafio enorme, porque a proporção é populacional, como você já mesmo colocou no início do programa, né? E os debates para que seja compreendido toda essa complexidade do fluxo assistencial, da linha de cuidado, né, da jornada do paciente também é bastante difícil. Pois é. Bom, e um outro dado preocupante é o aumento dos índices de obesidade entre os jovens. Uma pesquisa que ouviu 9.000 brasileiros por telefone constatou que o número de jovens que têm obesidade entre 18 e 24 anos cresceu 90% em apenas um ano. Vamos ver os resultados. No ano passado, 9% dos jovens apresentavam índice de massa corporal igual ou acima de 30. Nesse ano, o número passou para 17,1%. A alta de 8,1 pontos percentuais representa um crescimento de 90% de um ano para outro. A pesquisa traz ainda outros dados sobre a saúde dos mais jovens. 8,2% já tiveram diagnóstico de hipertensão arterial. 14,1% relatam ter recebido diagnóstico médico de depressão. Só 36,9% dos jovens entre 18 e 24 anos praticam os 150 minutos semanais de exercícios como recomendado pela OMS. E 76,1% ficam na frente de telas de computadores, celulares ou tablets mais de 3 horas por dia por lazer. Paulo, há alguma estratégia específica para se prevenir, se tratar, se combater esse aumento de obesidade entre o público jovem especificamente? Definitivamente a gente sabe que as ações são necessárias. O que foi colocado aqui, por exemplo, quando a gente tem então um diagnóstico de obesidade mais precoce, associado às comorbidades, como hipertensão, como foi falado, significa que o tempo de exposição a essas comorbidades vai ser maior durante a vida. E, portanto, a chance de impacto sobre a expectativa de vida desta pessoa por conta dessas comorbidades é muito maior. Né? Nos Estados Unidos, nós já temos esse dado. A expectativa de vida nos Estados Unidos vem reduzindo, ao invés de aumentando, como acontece em quase todo o mundo. Por quê? Justamente pelo aumento gradativo da obesidade e de suas comorbidades, né, que vem impactando sobre a expectativa de vida da população. Então, quando se fala nessas ações, o que a gente precisa? Né? A gente precisa começar isso na escola. Né? Então, uma escola com um aparato de prática e estímulo ao esporte. Isso é fundamental. Entender um esporte como uma ação de cidadania e de saúde para essa população, né? Tendo ações que vão além da grade curricular e daquilo que é determinado como obrigatório, né? Oferecer opções para essa garotada que vai então se beneficiar com isso. E também da disponibilidade de alimentos. Muitas vezes a gente vê que a merenda escolar, ou mesmo, isso seja no setor público, seja no setor privado, né,
a disponibilidade de alimentos industrializados, ultraprocessados ou com grande concentração calórica, que já foram demonstrados estarem associados a piores desfechos de saúde, são mais disponíveis e mais baratos do que os alimentos saudáveis. Isso é uma questão que a gente estava discutindo aqui antes do início do nosso programa, a diferença de preço, a diferença muito grande para você se alimentar de uma maneira saudável, para grande parte da população, infelizmente é uma coisa muito difícil. Exatamente. Nós, inclusive, temos advogado junto aos parlamentares hoje que estão responsáveis pela mudança da reforma tributária, justamente para que tenham um olhar sobre isso, né? Uma atenção à tributação de alimentos que estão associados a piores desfechos de saúde e, nesse caso, aumentando ou, no mínimo, reduzindo os benefícios fiscais que hoje tem, tá? E conferindo benefícios fiscais para produtores e a disponibilidade de alimentos que são saudáveis, alimentos in natura, aqueles que são para preparo caseiro. Né? Nós já temos uma orientação do Ministério da Saúde, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é muito bem estruturada e nos ajuda a ter essa visão. Tá? Mas realmente, se a gente não consegue permitir acesso à alimentação saudável desde a infância, né, e estabelecer políticas públicas e regramento adequado para o acesso dessas crianças na escola e nos seus domicílios a uma alimentação saudável, fica muito difícil que a gente consiga reverter isso posteriormente. E já aos 18 e 24 anos, o resultado a gente observa. Um aumento de 90% é uma escala inaceitável, porque se continuamos nesse fluxo, tá, em breve, veja bem, se dos 17 atuais aumentamos 90%, teremos 30% na próxima avaliação. Sim. E se continua com 90%, teremos 55%. Pois é, ou seja, é uma coisa um preocupante. pouco assustadora, porque, por exemplo, eu também, fazendo a pesquisa para o programa, vi vários estudos que projetam para 2030, para 2035, um ritmo de crescimento grande ou ainda maior para os próximos anos. Ou seja, aí a situação se torna mais grave ainda. A pergunta que eu te faço é o seguinte: existe algum país, alguma região, algum local, vamos dizer assim, que conseguiu frear esse crescimento, que possa servir como exemplo de, olha, foi feito isso, e realmente deu resultado e a situação ficou menos grave do que na maioria dos locais, como você citou aí, Estados Unidos e México, por exemplo? Existem ações que têm demonstrado na literatura que podem nos ajudar. Então, por exemplo, melhora da característica de rotulagem dos alimentos para que pessoas sejam melhor instruídas sobre aquilo que estão consumindo. Isso é uma ação que traz benefício, reduz o consumo de alimentos ultraprocessados ou acrescidos em sal, açúcar, gordura, entre outros. Né? Ações relacionadas à tributação. Também temos dados internacionais que recomendam a favor, né, de que sejam ações que são benéficas. Mas, de maneira geral, quanto mais evoluído economicamente é um país, quanto maior acesso à alimentação e quanto maior a redução da insegurança alimentar desse país, maiores são os índices de obesidade. Tá? Mostrando que há um determinante genético na nossa população global, né, de preservação do peso e de tendência a ganho de peso. Precisamos realmente entender melhor e criar ações efetivas de educação, informação, acesso a produtos e serviços, né, e a informação de qualidade. Né? Quando eu falo em informação de qualidade, a gente deve lembrar, estamos num mundo que foi tomado pela informação geral. Mas, infelizmente, parte dessa informação, ela confunde, né, e desvia nossas energias para distante daquilo que realmente é eficaz. Perfeito. Nós estamos caminhando para o finalzinho da entrevista. Queria que você desse o seu recado final aí para pessoas que têm obesidade, para pessoas que têm parentes aí que têm obesidade e que o que pode ser feito, vamos dizer assim, para que
essa própria pessoa possa, vamos dizer assim, não ter que conviver com esse problema e não ser obrigada ou eventualmente a ter algum tipo de comorbidade que infelizmente acomete quem está um pouco acima do peso. O primeiro ponto é estabelecer hábitos saudáveis de vida, tanto individuais como no seu grupo familiar, também no grupo de amigos e sociedade em que você vive. Então, espalhar conceitos de hábitos saudáveis de vida e adotá-los para você e para outros sempre vai ser uma ação boa. Apesar disso, algumas pessoas desenvolverão sobrepeso ou obesidade, como eu disse, não é uma escolha individual. Apesar disso, né, pessoas com hábitos saudáveis também desenvolvem obesidade. Estas pessoas, elas devem ser auxiliadas a encontrar o caminho para um tratamento. O tratamento que deve ser acolhedor, compreensivo, multidisciplinar e com objetivos de longo prazo. A obesidade é uma doença crônica, né? Então ela deve ser assim vista. Não é uma doença com objetivos de 3 meses, é sim um objetivo ao longo da vida. Se a gente tiver um olhar assim, a gente vai ajudar as pessoas com esse diagnóstico a ter uma vida mais saudável e mais longa, né? E mais feliz, obviamente. Paulo, muitíssimo obrigado pela entrevista. Foi um prazer. E a professora Ellen Hermsdorf, do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Viçosa, coordena uma rede de enfrentamento à obesidade em Minas. Eu conversei com ela pela internet sobre esse trabalho. Ellen, muito obrigado por nos atender. A obesidade vem aumentando num ritmo bastante preocupante no Brasil inteiro e também aqui em Minas Gerais. Eu queria que você falasse um pouco do nosso estado. Quais as causas específicas da obesidade aqui em Minas que vocês já perceberam através desse mapa da obesidade? Nós temos, em primeiro lugar, tentado fazer um diagnóstico. Então, as primeiras informações que nós temos e que nós trabalhamos e temos divulgado é o mapa da obesidade para adultos que foram atendidos na atenção primária à saúde, então atendidos no SUS de Minas Gerais. E esses resultados, nesse mapa, nós fizemos uma evolução histórica, né? Fizemos uma evolução temporal da prevalência, da ocorrência da obesidade no estado de Minas Gerais, desde 2008 até 2019. E também avaliamos essa prevalência, essa ocorrência de obesidade e do excesso de peso e de obesidade de acordo com as macro e micro regiões de saúde do estado. Tá? Para a gente poder ter uma ideia também se, do ponto de vista geográfico, né, Minas Gerais tem uma peculiaridade muito grande no sentido de ser um estado grande com muitos municípios, então a gente quis estudar isso também um pouquinho. Então, nossos resultados, eles mostram realmente um aumento nessa evolução temporal, um aumento muito significativo da obesidade no nosso estado. Para você ter uma ideia, em 2019, nós tínhamos já 28% dos adultos atendidos na atenção primária com obesidade, sendo que as mulheres 30% e entre os homens 20%. Dentro de 2008 a 2019, o excesso de peso aumentou no nosso estado 42%. A obesidade grau 1, que significa a obesidade, o IMC, acima de 30 quilogramas por metro quadrado, né, o primeiro grau de obesidade, efetivamente, 67% de aumento. Grau 2, 100% de aumento. E, infelizmente, a obesidade chamada obesidade grave, que é a obesidade na sua maior gravidade, morbidade e mortalidade, nós tivemos um aumento nessa evolução histórica no estado de Minas Gerais, de 2008 a 2019, de 106%. Também destaco que a região sul do nosso estado é a região com maiores índices de prevalência e de aumento, seguindo a tendência brasileira, onde a região sul também é uma das regiões com maior prevalência para essa doença tão grave e que tem tantas consequências sociais, econômicas e de saúde para a população, né? Isso não é diferente para a população mineira.
Bom, Minas é um estado bastante diverso, né, com características diferentes nas várias partes do estado. Existem situações específicas que vocês encontraram em relação com o mapa da obesidade? Alguma situação que acontece em uma parte do estado que não acontece em outra, que, por exemplo, acontece mais em grandes cidades do que em pequenas cidades? Como é que a gente poderia ver essas diferenças dentro do estado de Minas Gerais? Nós fizemos, como eu comentei com você, uma análise por região, né? Então, nós temos condições de dizer quais regiões do nosso estado elas estão onde a gente tem a maior prevalência dessas doenças, né? Então, por exemplo, nós temos uma maior prevalência de obesidade em algumas regiões. Por exemplo, na região de Uberaba, Uberlândia, na região de Ituiutaba, na região de Passos, são as regiões com maior prevalência de obesidade, tá? Também na região de Juiz de Fora, nós temos aí, são as regiões, né, de saúde que nós temos uma maior prevalência, tá? Então, e isso não quando eu falo da região, então isso atinge tanto as cidades pequenas quanto as cidades grandes. Então, hoje eu posso dizer que essa é uma preocupação que não atinge somente as grandes cidades, ela também atinge as cidades, as menores cidades, tá? Que muitas vezes, né, precisam, inclusive, de uma melhor organização da sua linha de cuidado, tem menos profissionais, né? São cidades pequenas, onde às vezes a gente tem um médico da família, um nutricionista, para cuidar da comunidade toda, né? Então, nós temos visto que é uma situação preocupante, independente do tamanho do município, tá? Principalmente nessas regiões que eu comentei. Bom, eu queria saber agora quais as próximas ações da rede de enfrentamento à obesidade, quais as prioridades que vocês têm aí para os próximos meses, para os próximos anos. Nós estamos também trabalhando duas coleções de mapas que analisaram o consumo alimentar de crianças de 0 a 9 anos e também a prevalência de obesidade infantil no estado de Minas Gerais, que é bastante preocupante. Nós avaliamos também a evolução temporal, então a obesidade, ela não tem crescido só entre os adultos, ela tem crescido também entre as crianças mineiras, com alguns resultados de consumo dos marcadores de alimentação saudável e não saudável, onde a gente tem visto um baixo consumo de marcadores saudáveis, como é o consumo de frutas, de verduras e de feijão, e um alto consumo de refrigerantes, salgadinhos de pacote e ultraprocessados entre as crianças, desde 0 anos, né, de 0 a 2 anos, e também de 2 até de 3 a 9 anos. E também nós estamos realizando hoje um estudo onde nós estamos analisando a simulação de algumas políticas fiscais para subsídios, né, para redução de preço de alimentos saudáveis, como frutas e hortaliças, e taxação de alimentos não saudáveis, como são os ultraprocessados, esses alimentos industrializados, com muitos corantes, né, formulações preparadas pela indústria que fogem um pouco do alimento in natura, minimamente processado. Ellen, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.